Ciao, Ciao ragazzi! Come va? Hoje estamos aqui para responder as principais dúvidas que vocês deixaram aqui nos comentários. Então, bora lá sanar todas essas dúvidas de vocês. Bora lá, galera! Não sei se vocês pararam o quanto estamos fanhos hoje, mas sim, gente, a gente tá podre de gripe, tá? E mesmo assim a gente tá aqui gravando vídeo pra vocês, pra não deixar vocês sem vídeos essa semana, sem informações relevantes sobre cidadania italiana. Então, o mínimo, gente, que a gente merece é um like nesse vídeo, se inscreve nesse canal. Ative as notificações e compartilhe o vídeo. E é isso, bora lá. Então vamos para a primeira pergunta, do Rafa Moura. Olá, comecei a seguir hoje. Falaram que para entrar com a declaração de presença precisa ser feita com no máximo 8 dias na questura. Procede isso? Procede, perfeito. É exatamente isso. Quando tu entra na Itália através de outro país da Europa, teu passaporte ele não tá carimbado como Itália. Então tu precisa ir na questura fazer a tua declaração de presença, né? Declarazione di presença, que ela serve para dizer que você entrou no espaço italiano lá, né? E aí, para isso, tu tem 8 dias a partir do momento que tu chega na Itália para fazer a declaração. E, se eu não me engano, o prazo limite é os 3 meses de visto de turista, né? E aí depois, se por acaso o processo da cidadania ele fica mais longo, aí é possível estender essa declaração para quem tá fazendo a cidadania. Por exemplo, eu tava lá fazendo minha cidadania. Se acabasse demorando mais, eu poderia aumentar a minha... Eles, acho que teria que pedir um permesso, se eu não me engano, aumentar o meu tempo lá, mas a Manu não, porque a Manu tava como acompanhante, então não ia rolar. Perfeito. Próxima pergunta. Agora vamos responder a pergunta do Fábio. Boa tarde. No caso de que tenha uma letra diferente no sobrenome do italiano, a retificação tem que ser feita em toda a linhagem? Me refiro em que muda o sobrenome e depois tem que fazer RG, CPF e passaporte novamente? Tá, vamos lá. São duas perguntas em uma, né? Primeiro, para você conseguir mudar o teu sobrenome, tu precisa provar que o teu ascendente, ele tava com o sobrenome certo. Então, por exemplo, assim, se o teu pai, ele tem o sobrenome certo e só o teu tá errado, tu pode ir lá simplesmente solicitar a retificação no teu. Caso o teu, por exemplo, bisavô esteja com ele errado e o teu trisavô que veio da Itália tava certo, tu tem que ir lá desde o teu bisavô a fazer a retificação na certidão dele, mesmo que o teu bisavô já não esteja mais vivo, né? Você consegue fazer a retificação do sobrenome dele para depois fazer do teu avô, do teu pai, para depois chegar em você. Então, sim, precisa fazer de toda a linhagem, porque senão tu não consegue comprovar o erro, né? E o cartório, ele exige a comprovação de que aonde que foi errado, me mostra então onde estava certo, e tem que fazer toda a linha sucessória, digamos assim, né? E aí, em relação aos documentos, sim, vai ter que ser mudado todos, processo padrão. Se eu não me engano, começa pelo CPF, que é feito online mesmo, depois vai para a carteira de identidade, aí com a carteira de identidade já conseguem mudar a carteira de motorista, o passaporte, por aí vai, né? Então é um processo. Eu, por exemplo, como fiz essa alteração para fazer a cidadania, eu já fiz todos esses ajustes que eu cheguei na Itália com os documentos todos iguais, né, para evitar que dali a pouco me pedisse um documento que estava com sobrenome diferente, talvez pudesse causar alguma desconfiança lá do pessoal, dos italianos, que eles são bem rigorosos, né? Certo? Entendido? Bora para a próxima pergunta. Então, eu estou com o mesmo problema que vocês tiveram, enviar e-mails para comunes e não achar registro do meu antenato. Tem alguma dica ou contato de assessor que possa me ajudar nisso? Na realidade, a gente não teve esse problema, né? O nosso antenato, a gente contratou o pessoal da pesquisa italiana, que a gente já indicou, vamos indicar aqui de novo. O Dário da pesquisa italiana. E ele, né, sabendo aonde foi a comune de nascimento, ele entrou em contato e conseguiu o documento lá para nós de primeira. E aí ele mandou o documento da Itália para o Brasil. Mas também é possível mandar um e-mail para a comune, dependendo da comune, eles nem cobram esse envio. Então é possível fazer de duas formas, mas a gente normalmente indica o Dário para fazer essa busca de documentos na Itália. É isso. É isso. Agora vamos responder a pergunta do Igor. Um exemplo, se eu for para Portugal
e ficar 1 ano lá como turista, aí volto para o Brasil e der início na cidadania italiana, consigo de boa? Ficar 1 ano como turista, voltar pro Brasil e daí, não muda nada, ué, né? Tudo bem. A cidadania, ela é por sangue. Então não importa se tu morou no Canadá, nos Estados Unidos, em Portugal, enfim, né? Tu consegue provar que tu tem o sangue italiano, né? Se tu tem direitos, se tu tem o antenato, né? Se tu consegue provar via documentação isso, não importa onde é que tu tá morando, enfim, né? O que importa é tu tá lá durante o processo de cidadania, ou se for fazer via judicial, né, poderia fazer, inclusive, enquanto está em Portugal, né? De forma judicial, não há problema nenhum. A melhor tu tá deixando pro final, né, amor? Acho que é melhor porque todos vocês sempre me fazem a mesma pergunta. A pergunta que não quer calar. A pergunta que não quer calar, eu vou ter que responder. Ixi. Bom, gente, vamos lá para a pergunta da Sandra Tedesco. Sabia que Tedesco é alemão, né? Em italiano? É Tedesco, eles chamam os alemães de Tedeschi. Tedeschi, é. Mas enfim, vamos responder a Sandra Bora Tedesco. lá. Quanto tempo vocês ficaram para todo o processo de imigração? Eu acho que sobre o processo de cidadania, para nós, deu bem certinho 83 dias do momento que a gente chegou na Itália até o momento que a gente saiu, né? Então, a nossa chegada, a gente ficou 3 ou 4 dias quando a gente chegou passeando na Toscana. Uma semaninha, 3 ou 4 foi uns dias. 4 dias, E aí a gente subiu para iniciar o processo da cidadania. E aí, a partir dali, o Vigílio foi rápido, e o Vigílio passou 3 vezes na nossa residência lá. Em 2 semanas, passou 3 vezes. Em 2 semanas. E aí a gente depois pôde viajar, enfim. Demorou muito mais eles esperando o retorno do consulado do Brasil aqui do que a parte burocrática da Itália, né? Então eles tinham que... Era um documento, se não me engano, é a non rinuncia, né? Que é um documento que o consulado brasileiro precisa mandar para dizer que o meu antenato não renunciou à cidadania italiana quando veio morar no Brasil. E isso levou 40 e poucos dias, 45 dias, se não me engano, que é o prazo meio limite que o consulado tem. Digamos assim, tirando esses 4, 5 dias que a gente passeou ali no início, e no final uns 3 dias, eu acho que foi uns 75 dias, mais ou menos, que a gente levou todo o processo de cidadania nosso, né? 75 dias corridos, digamos assim, né? É isso mesmo. Vamos responder agora a pergunta do Leandro. Quando se fala em apostilar as certidões, depois de traduzido, tem de fazer o apostilamento de AIA, na certidão em italiano, na em português ou em ambas, português e italianas. Obrigado pelo vídeo, muito esclarecedor. De nada, Léo. E aí, mozão? Leandro? Mas e aí, e essa intimidade? Eu tenho intimidade com meus inscritos, tá? Ô, amor, nossa. Respeito! Então, Léo, boa pergunta. Não lembro. Sendo bem honesto. Sendo bem honesto contigo, eu acho que o apostilamento, ele é feito na traduzida, né? Na tradução, junto com a original, se eu não me engano. Então, como é que é? Tem uma certidão de inteiro teor brasileiro em português. Aí o tradutor ele faz a tradução daquela certidão e na hora que eles apostilam, eu acho que eles juntam as duas e fazem o apostilamento como se fosse uma, entendeu? A original e a traduzida junto, daí com todos aqueles carimbos, timbres, aqueles adesivos bonitinhos e tal, do processo ali de apostilamento. Que é uma... Se eu não me engano é isso, tá? Mas eu vou dar uma conversada ali com algumas fontes nossas para confirmar. Mas eu tenho quase certeza que é dessa forma que é feito. Natália, agora nós vamos responder a sua pergunta. Tem como pedir a NR diretamente para o consulado do Brasil para já levar ele para a Itália? Acho que não. Porque eu acho que é um processo, é um trâmite entre a Comune na Itália e o consulado do Brasil. Então, Nath, eu acho que não, né? Eu acho que é um processo lá, um trâmite de burocracia entre Itália e consulado italiano. Porque se fosse possível, todo mundo faria, né? E é a parte que mais demora no processo da cidadania. Então, se eu não me engano, tem um detalhe aqui que eu acho que é importante trazer. Se eu não me engano, o consulado ele tem um prazo máximo, limite para entregar isso. Se eu não me engano, são 45 dias.
E se ele não entregar, a Comune ela segue o processo como se o italiano não tivesse renunciado. Então, se eu não me engano, até a gente foi orientado lá, né? Mas como foi no início e a gente estava aprendendo ainda o italiano na chegada, não ficou tão claro assim para mim. Mas eu acho que eles têm esse prazo e se eles não vencerem esse prazo, o pessoal da Comune segue com o processo igual, né? E para nós, eles mandaram no último dia. Beleza. Gente, próxima pergunta. Cantinho Docilar. Quanto vocês pagaram de aluguel aí? No caso lá, né? Tem vídeo sobre custo de vida para um casal? Esse temos que fazer. Ótimo. Já foi solicitado algumas vezes, né? Vamos responder a pergunta do aluguel e daí a gente já vai preparar roteiro para o vídeo de custo de vida na Itália. Ou nós temos que ver se o público quer, né? Se o pessoal comentar aqui embaixo, custo de vida. É melhor, né? Eu acho que daí... Se vocês quiserem, daí a gente faz. Senão, não. Vamos descansar, vamos melhorar essa gripe. Então, a gente pagou no nosso vídeo de custos da cidadania, tem, né? Esse valor, se não me engano, foram 600 euros por mês, com tudo. Que incluía... Com tudo. A única coisa que não tinha foi a internet, que daí eu tive que colocar da Vodafone lá. Mas tinha água... Tinha água, luz, calefação, né? Aquecimento, tudo. Tava tudo incluso. Condomínio também, 600 euros. Claro, num apartamento, digamos assim, uma humilde residência, né? Nada... Italiana do interior. Com janelas pequenininhas, um pouco de mofo nas paredes, a gente teve que dar Mas uma boa ela limpada. tinha iluminação, era bem arejada, era um Sim, prédio sim. bem antigo, né? Tem inclusive tour do nosso AP, aqui nesse canal. Aqui ou lá? E outra coisa que eu ia falar, que eu lembro que o proprietário do apartamento ligou pedindo a foto do negócio da água. Que eu achei que ele achou que nós tava gastando água ele tava demais. gastando muita água. Tomando muito banho. E, gente, esse homem aqui toma muito banho também. Tá louco? 40 graus? Não é que eu não ia tomar muito banho. Então a gente se livrava do calor tomando banho. Só que eu acho que daí o proprietário não gostou muito, né? Ele pediu foto do medidor de água. A gente pegou lá em junho, se eu não me engano, 40 graus sem nada de vento. Parecia que a gente ia morrer. E o AP não tinha ar-condicionado. Parecia que a gente ia morrer ali. E a gente não tinha máquina de lavar, então a gente lavava, tipo, numa banheirinha que tinha. Eu acho que foi um outro fator que também levou a gente a gastar muita água. Bastante consumo de água. Mas enfim, curiosidades. Bora pra próxima pergunta do Carlão. Eu vou tirar a cidadania italiana e ainda não sou casado no papel, mas tenho 3 filhos e um tem 15 anos. Como faço para minha esposa ficar lá comigo? Tá, Sim. Se for para tirar a cidadania, normalmente o processo vai ficar dentro dos 3 meses que é permitido turistar na Itália, né? Normalmente. Eu acho que agora até ouvimos dizer que está levando um pouco mais. Então, assim, o período de 3 meses ela pode ficar contigo normalmente, como qualquer outra pessoa. A partir desses 3 meses, aí é o que eu mencionei na pergunta lá anterior. Aí precisaria de um permesso de soggiorno e eles são bem chatos, bem criteriosos para liberar esse permesso de soggiorno. E normalmente eles dão só para quem está fazendo o processo, né? Mesmo se fosse casado no papel. Por exemplo, no meu caso, eu e a Manu, a gente é casado no papel. E o pessoal nos orientou que provavelmente a gente não ia conseguir estender o permesso para ela por conta de que eles são chatos, é um processo burocrático, demora e tudo mais. E mesmo que se você conseguisse a cidadania, não poderia ter ficado mais tempo? Sim, depois que conseguir a cidadania... Aí tá tudo liberado para as esposas. Não é bem assim. Aí ela tem que conseguir o permesso de soggiorno igual. Só que aí é o permesso de soggiorno de uma digamos assim, união estável, né? Que é o que ele teria com a esposa dele. Esposa não, né? Com a namorada. Essa união estável seria com um cidadão italiano. Então muda todo o processo, entende? Uma coisa é ter 2 turistas lá querendo ficar mais tempo. Outra coisa é, não, o cara é um cidadão italiano, ele quer ficar com a união estável dele aqui, com a namorada dele aqui, entendeu? E aí eles conseguem mais facilmente liberar essa questão do permesso de soggiorno. Bora pra próxima. Eu acho que é importante falar aqui também que mesmo eles estando juntos há 15 anos, se ele quiser que ela faça por matrimônio, quando eles casar vai contar o prazo igual. A partir da data do casamento. A partir da data do casamento. Então, case logo com esta mulher Pare para de ela enrolar ter 15 anos. direito à cidadania italiana por matrimônio, porque começa a contar a partir do dia que vocês casaram no papel,
né? E se tem filhos, esse prazo para conseguir a cidadania por matrimônio, ela cai pela metade. Isso aí. Se eu não me engano, sem filhos são 3 anos e com filhos cai para 1 ano e meio. Isso aí. Fica ligado que tem vídeo sobre cidadania por matrimônio aqui no canal. E para entender todos os detalhes, corre lá assistir. Chega de enrolar, hein? 15 anos com 3 filhos, meu Deus. Que absurdo. Excelente vídeo, só uma pergunta. Se minha irmã for, ela pode tirar a minha também ou precisamos ir os dois? Então, se você quiser fazer a sua cidadania lá na Itália, aí precisa estar lá junto, né? Então, vocês teriam que ir os dois lá. Se vocês quiserem fazer sem ir para a Itália, que nem no teu caso, aí a gente indica a cidadania via judicial, né, que a nossa assessora também faz. E aí pode fazer em 3 ou até mais pessoas e dividir os custos, né? Se eu não me engano, em 3 pessoas é o mesmo valor. E aí, se for acrescentando mais pessoas, vai aumentando um pouco. E aí pode dividir esse custo total e fazer via Brasil. Também tem vídeo detalhado sobre cidadania via judicial aqui no canal. Corre lá assistir. É isso aí. Bora pra tão esperada última pergunta. Gente, todo mundo vem me perguntar qual a comune que vocês ficaram. Bem... E agora eu tenho uma triste notícia pra dar. Que primeiro, a gente não pode divulgar o nome da comune porque a gente foi para essa comune porque a gente contratou uma assessoria especializada nisso. Então é segredo de estado, gente. A gente assinou um documento que se a gente falar o nome da comune, a gente vai ter que fazer alguma coisa muito ruim, né, amor? É mesmo? Tu não sabia? Não. Gente, olha só. Se vocês negociarem com a nossa assessora, com a Andrea, que faz a assessoria lá na Itália, ela vai ver as comunes disponíveis, observar a fila que tem ali, quais os processos estão, a quantidade de processos abertos em cada comune e vai levar vocês para a comune em que tá fluindo melhor o processo de cidadania italiana, né? Então, perfeito. Eu sei que a comune que a gente foi, hoje, ela tá lotada, então ela já não é mais uma boa comune para você fazer seu processo de cidadania italiana, né? Pode ser que no futuro volte a ser, não sei. Então, quando você contrata a assessoria, ela vai fazer toda essa revisão, esse filtro para você analisar todos os aspectos e te mandar na comune onde você vai ficar melhor instalado. E também o seu processo vai correr com mais facilidade, com mais agilidade, porque tudo que a gente quer é que ele corra mais rapidamente possível para você, inclusive, ter menos gastos, né, com aluguel e tudo mais. E para o seu processo ter um resultado final satisfatório, que é tão importante ali para o grau de satisfação do cliente. A Andrea quer, enfim, resolver todos esses detalhes para deixar todo mundo muito bem atendido. Então é isso, gente. E se a gente, ou qualquer outro youtuber, falar aqui pra vocês o nome de uma comune, ela já não é mais boa pra ir. Porque já vai estar cheio de gente lá na fila, já vai acabar demorando todo esse trabalho que é muito burocrático, é muito trabalhoso pra comune. Conforme vai aumentando o número de pessoas, vai ficando uma comune mais lenta. Em vez de 3 meses, elas demoram 5, 6. Se eu não me engano, eles têm um prazo de 6 meses a 1 ano, o prazo legal lá na Itália que eles têm para o reconhecimento da cidadania a partir do momento da entrega da domanda. Então, tem comunes que levam prazo máximo, né? E aí, se alguém comenta aqui o nome de uma comune para vocês, tenha certeza que já não é uma comune boa para ir. A gente já não indica. E tem mais uma coisa. Se você quer ir por conta própria e quer escolher uma boa comune, tem vídeo aqui no canal também para você, com algumas dicas para você escolher uma boa comune. Certo? Isso. Beleza, galera? Esperamos ter respondido aí as perguntas que vocês nos trouxeram da melhor forma. Continuem deixando suas dúvidas aqui, que a gente tem mais material para fazer um vídeo e responder todas as perguntas através de vídeo para vocês. E é isso. Não se esquece de mandar esse vídeo pros seus amigos, seus parentes italianos. Deixar like, se inscrever, comentar, compartilhar. E é isso. Tchau, arrivederci.